Nas profundezas do interior da Rússia, um mistério soa constantemente no ar. Um som repetitivo, frio e constante. O VB-76, conhecida como a Rádio Fantasma. O que está por trás desse sinal? Quem o controla e por quê? Hoje, no Contos da Fogueira, vamos mergulhar num dos maiores mistérios do mundo. Mas antes de começar, nós trazemos vídeos como esse toda a semana. Então se você gosta do nosso conteúdo, por que não se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, clicar no nosso sininho para ser notificado de todas as nossas novidades a partir de agora? E sem mais delongas, vamos lá! A estação de rádio que vamos comentar hoje tem o nome oficial de UVB-76, mas também tem o apelido de O Zumbido para os mais íntimos. E os primeiros registros dessa transmissão remontam lá dos anos 80, na época em que reinava a poderosa União Soviética e a Guerra Fria estava no seu auge. Acredita-se que a estação responsável por essas transmissões estava situada na cidade de Povarovo, cerca de 40 quilômetros de Moscou. E esse ambiente era realmente notório na época da União Soviética por supostamente conter diversas bases secretas do governo, da KGB, bases militares, enfim. Mas hoje em dia acaba sendo só uma cidadezinha abandonada mesmo. Pouco se sabe sobre a real utilidade dessa estação de rádio. Mas o que se pode dizer é que o auge dela coincidiu também com o auge da União Soviética, que era muito conhecida por utilizar uma ferramenta chamada estação de números. Basicamente, era a transmissão via rádio de ondas curtas, que são ondas de longo alcance, no caso, por mais que o nome seja contraintuitivo, são ondas de longo alcance, criptografadas destinadas aos seus espiões nos outros países. Eu sei que eu não preciso nem dizer, mas seria uma sequência de letras, números que o espião ia ouvir e ia ter uma cifra para decifrar essa mensagem. Qualquer outra pessoa que ouvisse o que estava sendo dito seria só uma coisa sem sentido mesmo. A gente vai entrar em mais detalhes ao longo do vídeo, calma aí. Só que acontece que a UVB-76 não é exatamente isso, ela não ficou conhecida por transmitir sequências de números necessariamente, mas sim pelo seu zumbido constante e os tons que ela transmitia também de vez em quando. E esses zumbidos eram raramente intercalados por vozes humanas também. Os primeiros relatos que nós temos dessas transmissões específicas são através de entusiastas de rádio mesmo. Sabe aquele pessoal que compra um rádio amador e fica sintonizando frequências e gosta de captar frequências? Tem um mercado aí especificamente para isso. São essas pessoas que fizeram a primeira sintonia, bem sem querer, na UVB-76. E eles descrevem o sinal como um zumbido praticamente constante que se repete a cada poucos segundos, 24 horas por dia. E esse zumbido só é interrompido quando é apresentada uma sequência de palavras e números, que são, presumidamente, mensagens criptografadas e codificadas, mas realmente não se sabe. Até porque se não for numa mensagem criptografada, na verdade é só uma sequência de números, letras e nomes sem sentido nenhum. Até os anos 90, dava pra gente justificar muito melhor essa rádio, porque a União Soviética ainda existia, e lembra que eu falei pra vocês que era muito conhecida por mandar esses sinais mesmo, sinais parecidos, para os seus espiões que estavam em outros países, para mensagens codificadas mesmo. Mas o que ainda cativa os especialistas é que hoje, décadas depois da queda da União Soviética, não só você pode sintonizar essa rádio, você mesmo se tiver o equipamento certo, como essas mensagens continuam a ser transmitidas. E apesar da localização da estação de rádio ter sido identificada a princípio na cidade de Povarovo, como eu falei mais cedo, não se sabe exatamente se era lá mesmo, mas o que a gente tem certeza é que se ela já foi lá, ela mudou de lugar diversas vezes ao longo dos anos também. Essa teoria é reforçada por um grupo de exploradores urbanos que eventualmente encontrou algo que era muito semelhante a uma estação de rádio naquela região, só que estava tudo abandonado e a UVB-76 não estava fora do ar no caso, nunca ficou fora do ar nesse período. Outras triangulações pelo sinal sugerem que o sinal vem de alguns lugares próximos a Moscou e São Petersburgo. Isso, é claro, é presumido pelos especialistas que conseguem determinar até certo ponto de onde estão vindo aquelas ondas de rádio no momento em que você consegue sintonizar. Mas não é como se a gente tivesse um mapa detalhado de onde ela foi, para onde vai, como vem, entendeu? Não tem nada disso. Mas apesar disso, dessas mudanças de sede, supostamente, a UVB-76 raramente esteve fora do ar. Na verdade, o que é conhecido é só que
Um dia só que ela ficou fora do ar e a gente vai entrar em mais detalhes disso lá na frente. Portanto, essa rádio fantasma não é só um mistério do passado, na verdade é uma situação bem contemporânea pra gente. Imagina só os segredos que podem estar sendo transmitidos bem debaixo dos nossos narizes. Agora a gente vai ser um pouquinho mais específico em o que você vai ouvir caso sintonize ao VB76. Na maioria do tempo, mesmo, é um zumbido constante que se repete diversas vezes por minuto, cerca de 20 a 34 vezes por minuto. Eventualmente, esse zumbido é interrompido por uma sequência de bips e tons de alerta que faz com que muitos acreditem que é um tipo de código Morse. Sabe aquele que você fica apertando assim? Vai ter alguma coisa na edição aí pra você. Mas o mais intrigante disso tudo é que em eventos ainda mais raros do que esse, é que são ouvidas vozes humanas que dizem uma série de números e nomes e palavras aparentemente aleatórias. Cada transmissão de voz dessa segue um padrão determinado, pelo menos até os dias de hoje. E lembrando que é sempre tudo em russo, tá? Então, assim, eu dei o meu melhor para traduzir muitas das coisas aqui, mas eu tenho certeza absoluta que eu vou errar absurdamente os nomes em russo aqui, mas paciência comigo. Mas as mensagens são mais ou menos assim, tá? Começa com o prefixo de UVB76, então a primeira palavra da transmissão é essa e é repetida por 2 vezes. Depois tem uma sequência de números e palavras e muitas das vezes são nomes próprios, nomes de pessoas russas. E agora eu vou dar alguns exemplos dessas transmissões. Na verdade, assim, eu vou ler uma delas para vocês aqui e as outras eu vou deixar escrito aí na tela também para vocês quiserem pausar e ver também, porque vai ser muito chato eu ficar repetindo isso aqui o tempo todo. Todas elas vão ter data, tá? Então vocês vão conseguir ver o tempo que passa entre uma e outra, é muito grande. Mas vamos lá. Em 24 de dezembro de 1997, às 21 horas do horário local, houve a seguinte transmissão. UVB76, UVB76, 180, 08, Bromal, 74, 27, 99, 14, Boris, Roman, Olga, Mikhail, Ana, Leonid, 742799914. Fecha a transmissão. E como vocês podem ver aí na tela também, elas seguem mais ou menos esse mesmo padrão, tá? Com números e nomes, enfim. Só que uma mudança muito radical aconteceu em 2010, quando a estação ficou fora do ar mesmo por 24 horas. Só que ela voltou e voltou transmitindo uma coisa que nunca havia sido dita antes, ou melhor, transmitida pela rádio. Ela transmitiu um trecho daquele musical O Lago dos Cisnes, que é de autoria de um russo que tá aí o nome dele, eu não vou tentar nem pronunciar isso aí, que foi escrito em 1876. E esse evento causou muita intriga na comunidade que já acompanhava a rádio na época, justamente por ter fugido completamente fora do padrão. Mas isso não foi a única circunstância, porque em 11 de novembro de 2010, houve uma transmissão acidental, provavelmente, de uma ligação telefônica, que durou cerca de 30 minutos, né? O trecho não tinha 30 minutos, mas ela ficou se repetindo por 30 minutos, e falava mais ou menos assim, traduzido para o português. Oficial de serviço no comando do nó de comunicação Debut, código Uspenskia, recebi a ligação de controle de Nudeska. Ok. Essas palavras em russo aí, acalma comigo, cara, meu Deus do céu. Em 24 de janeiro de 2013, houve a seguinte transmissão. O comando 135 foi iniciado. Agora, o que é esse comando aí? Só Deus sabe. Após esses eventos, as mensagens continuaram sendo transmitidas, mas aí elas tiveram um novo padrão. Principalmente, mudou aquele primeiro prefixo das mensagens. Lembra que antes era o VB76? Agora, você ia ouvir outros nomes, que no caso seriam Mikhail, Dmitry, Zenia e Boris, a depender do ano da transmissão. Mas eu não vou ficar entrando em detalhes em cada um ali, porque seria, sinceramente, uma parte muito chata. Os analistas ainda especulam que, além de mensagens codificadas para espiões, essas mensagens poderiam ser testes de equipamento ou então uma linha de emergência mantida pelo governo. Mas fato é que ninguém tem muita certeza disso. Não é difícil de se imaginar que, ao longo dos anos, a mera existência da UVB76 iria gerar diversas teorias da conspiração que iam tentar racionalizar aquilo ali. Algumas são bem divertidas, outras nem tanto, mas a gente vai explorar aqui as mais populares. E uma das mais populares sugere que a UVB76 era de fato uma estação de números, utilizada pela União Soviética, então, e a Rússia, para se comunicar
codificadamente com seus espiões que estão atuando fora do país. Segundo essa teoria, essa série de zumbidos, códigos, números e nomes seriam somente decifrados por esses espiões com a cifra correta. Outra teoria defende que a UVB-76 é parte integrante de uma rede de comunicação militar da Rússia, possivelmente mantendo essa linha de comunicação para situações de emergência e crise. Isso explicaria a resistência ao abandono e a constante operação dessa linha, mesmo após décadas do fim da Guerra Fria. Uma teoria mais dramática sugere que a rádio seria um sistema de retaliação nuclear, funcionando como um dispositivo que ia ser ativado caso a Rússia sofresse um catastrófico acidente nuclear, ou um ataque nuclear também, no caso, né? Mas essa teoria acabou perdendo um pouco de força depois de 2010, quando houve aquela mudança bem brusca no teor das mensagens e sem nenhuma consequência aparente. Outros já acreditam que a UVB-76 pode ser utilizada para pesquisa científica, mais especificamente para estudar a ionosfera e como ela é afetada por transmissões de onda de rádio. Essa teoria é apoiada pelo constante uso dessa rede e a resistência dela contra interferências. No caso, é muito difícil de você interceptar essa rede. Tipo assim, só para ficar claro, não de sintonizar ela, isso não é tão difícil, mas de você derrubar ela, interferência é isso no caso, né? Bom, e aí existem pessoas que vão um pouquinho além também e dizem que a rádio poderia ser uma forma, uma tentativa, na verdade, de transmissão de ondas para comunicação com vida inteligente fora da Terra, alienígenas. E apesar de meio doidona assim, né? Essa teoria representa a quantidade de mistério que foi acumulado por trás da existência da UVB-76 ao longo dos anos. E também, assim, a falta de explicação nisso tudo. Mas apesar dessas inúmeras teorias, a verdadeira função dessa rádio nunca foi realmente precisada. Cada teoria é só uma perspectiva diferente de uma verdade que a gente talvez nunca saiba. Por mais de 4 décadas, a UVB-76 manteve-se um constante mistério. E o que é ainda mais intrigante é ninguém ter descoberto a real função dessa rádio, mesmo numa era com tanta informação como os dias de hoje. Além disso, não é como se sintonizar essa rádio fosse muito difícil. Como eu disse, as ondas curtas são ondas de longo alcance, o que facilita sua captação na maior parte do mundo. E mesmo que você não consiga sintonizar por conta, existem diversos sites na internet que não são difíceis de encontrar, que transmitem a rádio pela internet 24 horas por dia. Essa incerteza é um lembrete de que, mesmo na era da informação, alguns mistérios se recusam a ser revelados, guardando seus segredos no mais profundo covil. Mas e você, o que achou da nossa história sobre a Rádio Fantasma? Conta pra mim aqui nos comentários, eu vou adorar saber. E já que você vai estar lá embaixo, por que não se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e clicar no nosso sininho para ficar a par de todas as nossas novidades a partir de agora? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço, falou!